Então, falando sobre empoderamento de desenvolvedores e sobre a operação, falar junto com o desenvolvedor, vamos falar de Chalice. Bora. Bom, vamos lá. O que é o Chalice especificamente? A gente vai fazer essa apresentação em duas partes. A primeira parte, eu vou só vou falar o que é o Chalice, e aí amanhã a gente vai fazer eu vou fazer uma demonstração dele, como é que funciona. A gente vai falar sobre serverless amanhã também, então é algo que conecta, mas é legal a gente ver o Chalice hoje, quando a gente está falando do DevOps, para poder entender o que é o Chalice, tá? Para entender o Chalice, a gente tem que entender que existe um negócio chamado Serverless Framework da Amazon, que é um framework interessante para você colocar aplicações para funcionar em cloud. Tá? Ele tem algumas características, que é a primeira característica, ele vai usar o NPM por trás, mesmo que sua aplicação não seja em Node. Então, para você fazer o deploy da tua aplicação, você vai ter que instalar o NPM, vai ter que rodar NPM install, vai ter que todos os plugins para fazer configurações extras são usando o NPM, tá? Você vai definir toda a sua estrutura em arquivos externos e você vai ter programas que trabalham como funções Lambda puras, e ele, a princípio, ele é multi-cloud, tá? Então, você consegue fazer, usando o Serverless Framework, você consegue fazer a tua aplicação para ela funcionar no Azure, no GCP, para funcionar em vários lugares, tá? Para funcionar na AWS e nos piores, né? É brincadeira, eu sempre faço essa piada. Eu sempre faço essa piada sobre o background de AWS, não, eu sempre faço essa piada. Mas assim, se você olha lá, tem um desenho aqui que tá vendo, Try Pro for Free. Ele é um produto também, tá? Porque ele tem algumas das partes de monitoramento, desse tipo de coisa, de monitoramento, de deploy, ele traz isso como um extra que você pode pagar para poder ter isso, tá? Ele é uma ferramenta muito boa para você colocar aplicações, só que ele é um pouco chato também, porque você tem uma separação muito grande entre o que é a função que vai rodar e entre como que essa função vai rodar, tá? Aí a gente estava desenvolvendo, a gente estava começando um projeto na empresa em que eu trabalho, a gente estava começando um processo de quebrar uma aplicação grande em aplicações menores, e a gente descobriu o Chalice, tá? O Chalice é um framework montado pela Amazon, então pela AWS especificamente, para poder fazer deploy de aplicações na AWS. Você vai construir tua aplicação e você vai rodar a tua aplicação na AWS. Desculpa, você vai construir a sua aplicação para rodar na AWS, você pode usar o Chalice. E você vai usar Python, obviamente, você pode usar. O que é interessante de você usar o Chalice e não usar o Serverless Framework? Primeiro, ele vai usar o Python tanto para o deploy quanto para o desenvolvimento. Então, a linguagem é única. A segunda é que você trabalha com configurações externas para você configurar o ambiente de execução. Algumas coisas do ambiente de execução você vai configurar um JSON, mas a maior parte das configurações eles são feitas em anotações dentro da aplicação. O serviço ele é definido na aplicação. Então, se eu quero usar uma API, na minha aplicação eu vou usar uma anotação Python falando, olha, isso aqui é uma API. Ah, eu quero criar uma outra função aqui que ele vai ser usado com o schedule, ou que ele vai ouvir uma fila. Eu faço uma anotação em cima da função, falo, olha, isso aqui, a origem do evento é essa. E aí vem essa terceira parte são funções adaptadas para o tipo de serviço. Então, você não vai ter que lidar você não precisa pensar na sua função como um lambda puro. Ele vai ter helpers que vão te ajudar a pensar em aquela função, ela vai atuar nesse sentido, nesse contexto, e aqui já estão os dados prontos para esse contexto. Ele facilita o desenvolvimento de funções lambda já vinculados com uma origem de solicitação. Eric, uma pergunta. Na prática, então, quando eu estou trabalhando com Chalice, os componentes que eu vou criar lá na AWS, que são serverless, né, como API Gateway, Lambda, SQS, SNS, no próprio desenvolver da aplicação, no código da aplicação ali no Python, eu digo que aquele cara vai ser uma API, eu digo que aquele cara vai falar com uma fila. Sim, isso mesmo. O Chalice
cria essa estrutura para mim, é isso? Exatamente. Quando você vai fazer o deploy, ele já cria tudo para você. Tá? Ele cria uma parte, a gente vai falar disso melhor amanhã, mas uma boa parte ele fala sobre... Ele define para você isso, tá? E o que você vai ter que fazer são configurações auxiliares. Você não precisa definir tudo fora, você já define no próprio código Python como vai funcionar, e ele quebra isso para você e cria as estruturas na AWS. Beleza? Muito legal, beleza, muito tá. legal. Então, assim, abstração total, né, cara? Teoricamente, aí eu tenho que fazer o serviço, saber o que eles fazem e tal, mas o dev, em tempo de desenvolvimento, ele consegue fazer deploy da aplicação. Sim. Sim, exato. Tá? Então, aí, entrando um pouco naquilo que eu estava falando sobre o Chalice especificamente, dentro dele você vai desenhar funções, vai usar os helpers e anotações adaptados para o tipo de serviço origem. Por exemplo, se eu vou usar a API Gateway, na anotação da função, eu vou usar qual é o endpoint e qual o método que ele vai esperar. Quando eu estou usando com CloudWatch Events, eu falo, olha, isso aqui vai rodar a cada meia hora, ou vai rodar todo dia às 3 da manhã. E aí ele vai lá no CloudWatch Events e cria o evento, sobe o meu Lambda e já cria a configuração. A mesma coisa para S3, para SNS, para SQS, tá? Então, no SQS, por exemplo, se você configura a sua função Lambda para ouvir em um SQS e chegam 10 mensagens, ele vai abrir 10 funções Lambda para rodar. Ele já faz essa configuração para você. A gente tem alguns pré-requisitos para você usar o Chalice, que é conhecer o Python, e tem que conhecer Python, não é você saber o mínimo, você tem que saber como o Python funciona, principalmente por conta de anotações, sobre como você faz importação de classe. Você precisa conhecer a biblioteca Boto3, que é a biblioteca que a Amazon criou para poder fazer interfaceamento de serviços AWS dentro do Python. Então, eu preciso gravar alguma coisa no DynamoDB. Eu vou usar Boto3. Eu preciso mandar uma mensagem para um SQS, preciso obter um arquivo do S3. Você vai usar Boto3. Você tem que conhecer o IAM, você tem que saber como os serviços funcionam. Não adianta, se você não sabe como o SQS funciona, se você não sabe como o Lambda funciona, você não vai conseguir fazer uma aplicação em Chalice funcionar direito, porque você vai começar a bater em certas restrições que na verdade são restrições conceituais, não é um problema da aplicação que você está fazendo, não é um problema da aplicação do framework. Porque por baixo dos panos o Chalice está criando toda essa infraestrutura para você, né? Está criando esse serviço e você vai ficar preso nas características dele, né? Exato. E eu deixei bem grande o conhecer IAM, porque é a única coisa que o Chalice não faz muito bem. Tá? Então você tem que saber como é que funciona a liberação de acessos dentro do Lambda, para um Lambda conseguir acessar um S3, para poder acessar um SQS. Você tem que saber como configurar um SQS e a parte de direito de conseguir pegar uma mensagem, você tem que saber como é que configura o S3, você vai ter que saber fazer tudo isso, tá? Porque você vai ter que... Ele tem um criador automatizado, mas esse criador automatizado é uma das falhas do Chalice, não funciona muito bem. Mas conhecer o IAM vai te ajudar até a saber como desenvolver coisas melhores usando o Chalice. Aqui estão duas referências, que são as referências básicas, o ReadDocs, que é a documentação, e o GitHub, como é um projeto open source, ele está aberto, o código está lá, já está na versão acho que 1.14, não é mais uma coisa beta, quando a gente começou a mexer com ele, ele ainda era 0.8, alguma coisa assim. A gente vai fazer uma apresentação, eu vou fazer uma apresentação, um demozinho dele amanhã, mostrando melhor como funciona. Mas se vocês quiserem já começar a dar uma olhada na documentação, a documentação é boa. A documentação já consegue dar uma ideia bem para vocês de como isso funciona. Um abração, tchau. Obrigado, Matheus. Obrigado, gente. Até. Valeu, um abraço.